Eu tenho fé. Eu tenho fé que em algum momento alguém lá do Marvel Studios ou da Netflix vai olhar pro Cavaleiro da Lua e pensar: pô, esse cara dava um bom filme, ou sei lá, uma boa série de TV. Eu já pensei até no elenco. Jake Gyllenhaal como Mark Spector. Jake Gyllenhaal, o cara lá do Animais Noturnos, do Abutre, do Donnie Darko. Daria um baita de um personagem no filme. Tu já deve estar sabendo disso, mas a Panini colocou nas bancas recentemente uma coleção chamada Paladinos Marvel, focada justamente nos heróis urbanos dessa editora. São 4 encadernados, o primeiro é dedicado ao Demolidor, depois um do Punho de Ferro Luke Cage, aí o terceiro é esse aqui do Cavaleiro da Lua, e o quarto vai ser o do Justiceiro. E você não tem noção, assim, a empolgação que eu tava pra colocar as mãos nessa edição. O caso é que eu gosto muito do Cavaleiro da Lua, é um dos meus personagens favoritos da Marvel, só que eu nunca tinha lido a fase clássica dele. E as fases que eu mais gosto, no caso as únicas que eu li, são na verdade reinvenções do personagem. São reboots em cima de reboots e mais reboots. Por exemplo, na fase do Bendis, ele vai lá e faz o personagem ter várias personalidades, né? Uma focada no Homem-Aranha, outra no Wolverine e outra no Capitão América. Depois da fase do Warren Ellis, ele joga tudo no lixo e cria 3 personalidades novas. A fase do Jeff Lemire, na verdade, acho que é um pouco parecida com a do Warren Ellis. Então, enfim, eu pude colocar as mãos no Cavaleiro da Lua clássico. E o resultado da minha leitura, ele é meio que dividido conforme é dividido esse encadernado. No caso, a primeira parte dele tem 2 edições da revista Werewolf by Night, de 1975. E na prática, aqui foi a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. Só que o engraçado é que ele não tinha nada do que a gente conhece de várias personalidades, de personagem maluco. Na verdade, ele é só um cara que colocou uma roupa de prata pra matar um lobisomem. Só isso. Ele era um vilão aleatório de uma revista de lobisomens da Marvel. E eu vou te falar que eu até achei legais as histórias, porque tu tem um resgate daquelas histórias de horror mais simples, onde as coisas não eram tão rocambolescas como hoje em dia. Então foi até bacana de ler. Aí depois a revista pula pra Marvel Spotlight 28 e 29, que era uma revista que a Marvel utilizava meio que pra testar personagens. E aí o Cavaleiro da Lua, né, naturalmente fez parte dela. E nessas edições ele é realmente apresentado, sabe? Ele não é o cara aleatório que bota uma roupa de prata. Aqui tu já sabe que ele não é só o Mark Spector, que na verdade ele tem outras 2 identidades secretas, né? Uma delas ele é um milionário, que usa sua influência no alto escalão da sociedade, e na outra ele é um taxista que ele usa essa identidade no caso para se relacionar mais com o submundo do crime, para buscar informações. Então nessas edições do Spotlight a gente vê o Cavaleiro da Lua de verdade. O problema é que são histórias dos anos 70 com heróis e vilões que, sério, o vilão aqui, ele tem aquele clássico calabouço cheio de crocodilos e água, e ele prende a donzela em perigo virada de cabeça para baixo. Tipo, nessa época os vilões não conheciam tiro na cabeça, né? Eles tinham que prender a donzela ao contrário. E, você tem 1 hora de vida, aí você vai descer e alimentar meus crocodilos. Então é esse tipo de história que tu vai encontrar aqui na metade do encadernado. Mas assim, faz parte da experiência, né? A ideia dessas publicações da Panini é justamente trazer de volta algo que é histórico. E, enfim, aí na sequência a gente pula para os anos 80, quando começa justamente a revista mensal do personagem. E as histórias ficam bem mais legais, assim, porque elas ficam com um tom mais sombrio. Sério, a segunda delas é simplesmente sensacional, quando o Cavaleiro da Lua enfrenta um personagem chamado Ceifador, que é um cara que mata mendigos. O modus operandi do vilão é sair assassinando mendigos pela cidade. Também aqui eles contam um pouco da origem do Cavaleiro da Lua com relação à entidade egípcia, né, que trouxe ele de volta à vida. E, enfim, as histórias ficam mais legais quando começa mensal, só que aqui é justamente quando termina o encadernado. Então o encadernado termina quando tá ficando a parte mais legal. Eu esqueci de comentar, é nesse momento também que o Bill Sienkiewicz começa a desenhar as histórias do Cavaleiro da Lua. Mas aqui não é aquele Bill Sienkiewicz que a gente está acostumado lá, da Electra Assassina, dos Novos Mutantes. É um Bill que, na verdade, nesse período ele estava emulando o traço do Neil Adams. Era o começo de carreira do Bill Sienkiewicz. Ele, inclusive, comenta isso numa entrevista que eu fiz com ele aqui no canal. Se quiser dar uma olhada, acho que ficou bem legal. Então, artisticamente, não é tão legal assim. É bacana, ok. É o Bill Sienkiewicz tentando fazer o traço do melhor desenhista do Batman. Um detalhe curioso dessa publicação da Panini é que eles pularam várias outras aparições do Cavaleiro da Lua, porque entre o Marvel Spotlight, lá de 1976, até os anos 80, quando o personagem ganha uma mensal, ele teve várias aparições. Só pra tu ter uma ideia, ele apareceu na revista do Hulk, do Homem-Aranha, dos Defensores,
eu acho que algumas outras também, e tudo isso a Panini pulou e foi direto pra revista mensal do personagem. E eu acho que eles tiveram uma decisão acertada, sabe? Porque eu acho que ia ficar meio chato, sendo que não ia dar pra publicar tudo, sabe? Ia ter que ter outro encadernado dos Paladinos Marvel, do Cavaleiro da Lua, pra gente poder ver ele na sua revista mensal. Então acho que eles mostraram ali as primeiras aparições dele e foram direto pra parte que realmente interessa. Mas enfim, acho que é legal de falar que isso aqui ficou faltando. Bom, eu acho que é isso. Que legal esse resgate histórico, sabe? Que bom que a Panini foi fazer essa caixa dos Paladinos Marvel e trouxe material do Cavaleiro da Lua, sabe? Não é um herói, nossa, super conhecido na Marvel. Então, bacana eles trazendo essas histórias. Sem contar que eu acho que eles publicaram justamente a fase que todo mundo quer ler, que é a fase que o Bill Sienkiewicz desenha, sabe? Acho que é unânime isso. Antes de acabar esse vídeo, eu quero dividir com vocês uma parte aqui da história. É um pequeno spoiler de uma situação que acontece. O Cavaleiro da Lua, ele resolve contratar um mendigo que é amigo dele pra ajudar na cruzada dele como Cavaleiro da Lua. E aí o cara feliz conta toda uma história, começa chorado, tipo, pô, agora eu não vou mais passar necessidade, não vou ser despejado lá do meu apartamento, não vou passar fome. Aí o Mark vira pra ele e fala: certo, Crowley, mas pra me servir de algo, você sabe que você tem que manter essas roupas, né? Aí ele fala: claro, Jake, terei que continuar no meu papel de mendigo, assim como você faz o papel de taxista. Tipo, ok, vou te dar casa e comida, mas tu vai ter que continuar sendo mendigo, tá, cara? Eu lamento. Eu não sei se o Doug Munch, que é o roteirista aqui, o criador do Cavaleiro da Lua, tava tentando fazer uma piada, mas foi um momento engraçado mesmo. Certo? Agora comenta aí se tu já leu esse encadernado pra eu poder conversar com alguém sobre a leitura, que eu tô bem empolgado pra ver o que outras pessoas pensaram. Eu vou indo lá, tá? Tchau!